Amém e amém. Se você está com a sua Bíblia, quero convidá-lo a encontrar a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Essa carta de Paulo aos Romanos, ela é uma das cartas mais robustas que Paulo escreve, e ele escreveu após a sua terceira viagem missionária, e agora ele estava voltando a Jerusalém, trazendo oferta ao povo da Judéia. E os versículos que eu pretendo ler com a igreja, para mim, me parece que é o resumo da carta de Romanos. Toda a carta de Romanos é para explicar esses versículos aqui que eu lerei com os irmãos. Romanos capítulo 1, vamos ler do verso 14 até o verso 17. Eu sou devedor, tanto de gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém, irmãos? Aqui nós encontramos 3 compromissos que um cristão precisa assumir, e o resultado disso, ele encerra dizendo do poder de Deus, né? E para a salvação. Então nós vamos tentar nesse momento meditar sobre isso. O primeiro versículo ele fala, eu sou devedor. O apóstolo Paulo, ele diz nesta carta que ele se considerava um devedor. O que é uma pessoa devedora? Um devedor é alguém que contraiu uma dívida e até que ele pague essa dívida, ele é um devedor. Ou alguém que recebeu um bem e foi confiado a você. Olha, estou entregando nas tuas mãos e espero que você me faça o favor, entregue para aquela pessoa. Quando a pessoa recebe aquele objeto de valor, até que ele entregue para outra pessoa, ele é um devedor. Eu recebi e sou um devedor, até que eu pague essa dívida. Irmãos, quando Paulo estava falando isso para o nosso entendimento, nós, cristãos, somos devedores para com quem? Somos devedores para com os nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas, porque, irmãos, amigos, nós temos o Evangelho, e o Evangelho são boas notícias de salvação. Nós temos esse Evangelho da salvação, e enquanto nós não anunciamos esse Evangelho da salvação para outras pessoas, nós somos devedores. Pergunta, que eu não espero que você responda para mim, responda para Deus e a ti mesmo. Para quem você é um devedor, tendo como base esse versículo? Quais são as pessoas à sua volta que você ainda não testemunhou sobre Cristo Jesus? Então Paulo ele fala nesse versículo, eu sou devedor, tanto de gregos como de bárbaros, tanto de sábios como de ignorantes, de pessoas que não têm o conhecimento nenhum da palavra.
senhores sabem que um cristão, ele tem uma certa intimidade com esse livro. Como é o nome desse livro? A Bíblia. Muito bem. E os irmãos sabem o que contém, o que significa para nós a Bíblia. Mas eu recordo uma vez uma pessoa que estava, ou que foi visitar o trabalho, a igreja em Erival do Oeste, e quando ele viu o livro, ele ficou curioso, ele sentou ao lado de uma pessoa e disse assim, abra para mim, eu quero saber o que tem dentro. Porque ele não sabia nem de que se tratava o livro, a Bíblia, o que continha esse livro, não é? Então, nós somos devedores para com as pessoas. Nós precisamos anunciar as boas novas. Não é como aquela pessoa que monopoliza, ou seja, eu recebi o evangelho da salvação. Se eu estou salvo, não importa os outros. Não. O dia que nós recebemos o evangelho, recebemos a Cristo Jesus como Senhor, a nossa salvação não é o fim da nossa vida, a nossa salvação é o início de uma nova vida em Cristo. E quando nós entendemos esse evangelho, agora é nossa responsabilidade anunciar esse evangelho para as demais pessoas. E é com essa consciência que o apóstolo Paulo, ele disse, olhando para as pessoas, eu sou devedor, eu estou devendo para ti, eu estou devendo para ti, eu estou devendo, eu preciso ainda falar com todos. Ainda existem pessoas que eu não falei para elas sobre Cristo Jesus. Então ele diz, eu sou devedor. Gostaria que com esse entendimento, se você é cristão, se você crê em Cristo, se você entregou a sua vida a Cristo, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, temos nele salvação. Agora é a nossa responsabilidade compartilhar isso com outras pessoas. E o apóstolo Paulo, ele fala isso, sou devedor. Bom, no versículo 15, ele diz assim, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Primeiro, Paulo diz, eu estou pronto. Ele fala, sou devedor. E agora ele diz, estou pronto. Estar pronto significa que ele não estava dando mais desculpas, arranjando desculpas. Veja bem, eu até gostaria de falar de Jesus para as pessoas, mas eu não sei como falar. Veja, eu até gostaria de falar de Jesus para as pessoas, mas nem sei como começar. Isso são desculpas. A igreja em Catanduvas tem um casal de obreiros que estão dizendo, nós estamos prontos para assumir esse trabalho em Catanduvas. Estamos prontos para amar a igreja, o povo. Estamos prontos para orar pelo povo. Estamos prontos para direcionar essa igreja. A congregação em Catanduvas está sendo preparada porque ela está dizendo, estamos prontos para nos tornarmos igreja. Uma igreja que assume a sua responsabilidade de pastoreio desta cidade, dos moradores dela. Estou pronto. Quando o irmão, o casal, veio para cá, para esse trabalho, é porque eles estavam já dizendo naquele momento e continuam dizendo, nós estamos prontos. Não é? Amém, né? Amém. A igreja em Catanduvas também está dizendo, nós estamos prontos. Não podemos estar inventando desculpas. Lembram quando o Senhor chamou a Moisés para que ele fosse falar com o faraó? Ele disse, Senhor, eu não sei falar. Pesado de língua, eu não sei falar. Senhor, nem vão me ouvir. E nós podemos dar tanta desculpa, não tenho tempo. Eu tenho os meus problemas para resolver.
eu tenho as minhas questões. Não, o apóstolo Paulo, ele disse, sou devedor. Se nós olharmos para Catanduvas e vemos o número de habitantes de Catanduvas e o número de membros, irmãos que estão congregando conosco, nós vamos olhar para Catanduvas e dizer, sou devedor. Eu preciso quitar essa dívida, pagar essa dívida. Eu tenho uma mensagem e eu não transmiti essa mensagem para o povo catanduvense. Eu preciso anunciar o evangelho, sou devedor. Mas mais do que isso, eu estou dizendo, eu estou pronto para fazer isso. Então, irmãos, o convite que a palavra nos dá é exatamente isso. É que nós possamos falar, talvez, como o profeta Isaías, quando ele disse, o Senhor falou, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O profeta Isaías disse o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou aqui, Senhor, pode me usar. O pequeno grupo pode multiplicar e eu estou pronto. Eis-me aqui. Então, essa palavra segue nos desafiando. Versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Bem, ele falou, sou devedor, eu estou pronto, e agora ele diz no versículo 16, eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho. Existem alguns tipos de pessoas no meio da igreja. Existe a pessoa que envergonha o evangelho. É aquilo que a Bíblia chama de pedra de tropeço. São pessoas que se dizem cristãs, se dizem crentes, se dizem seguidores de Cristo, mas o seu testemunho é terrível. Não tem um bom testemunho para com as pessoas. Então essas pessoas que têm um mau testemunho, que agem de maneira diferente da palavra, distante da palavra, essas pessoas são uma vergonha para o evangelho. Bem, se existem pessoas que são uma vergonha para o evangelho, que envergonham o evangelho, existem pessoas que têm vergonha de se dizer evangélico, ou de professar a sua fé cristã. Eu não falo porque eu tenho uma vergonha, pastor, eu não sei falar. Eu não consigo falar. Interessante que, ao olhar para algumas pessoas que dizem que sentem vergonha de falar, você encontra essas mesmas pessoas em outros ambientes, em outras circunstâncias, mas com uma desenvoltura, falando, rindo, brincando, contando piada, não tem vergonha. Mas em se tratando do evangelho, tem uma vergonha, pastor, de falar. Eu tenho uma vergonha. Não assumem a sua fé. São o cristão agente secreto. Ninguém sabe que é crente. Entra num ambiente, sai daquele ambiente, convive com pessoas e as pessoas dizem, eu não sabia que você era cristão. Eu não sabia. Então, se existem pessoas que envergonham o evangelho, existem pessoas que têm vergonha de falar de Cristo, do evangelho. Porém, também existem aquelas pessoas, como o apóstolo Paulo, que disse, eu não me envergonho do evangelho. Eu não tenho vergonha. Por que o apóstolo Paulo poderia sentir vergonha do evangelho? Se nós tentarmos imaginar que na época em que foi escrito esse texto, era uma vergonha para alguns se dizer cristão, por quê? Você está seguindo um homem que morreu crucificado? Ali a cruz, como um sinal, né? Você está seguindo aquele homem que foi crucificado?
Você está seguindo aquele homem que era um carpinteiro. Você, Paulo, e pessoalmente você já foi preso por causa disso. Você já foi apedrejado. Você não tem vergonha, não? Ele disse, eu não me envergonho do evangelho. Então, há pelo menos 3 tipos ou características de um cristão no meio da igreja. Aquele que se diz cristão e é uma vergonha para o evangelho. Aquelas pessoas que dizem ser cristãos, mas sentem vergonha de falar que são cristãos. E tem também aquela pessoa que diz, eu não me envergonho do evangelho. E o desafio nosso é assim como Paulo dizer, eu sou devedor, estou pronto para pregar o evangelho, e mais do que isso, eu não tenho vergonha de anunciar esse evangelho. Eu não me envergonho de anunciar o evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus. Eu não me envergonho. E, por fim, falando aos irmãos sobre esse poder da salvação, ele diz assim, ó, eu não me envergonho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho, as boas novas, é o poder de Deus. Deus tem todo o poder, e se o evangelho é o poder de Deus, o evangelho de Cristo tem todo o poder. Qual o poder? O poder de transformar uma pessoa triste, deprimida, numa pessoa restaurada, consolada, confortada, de transformar uma pessoa que era viciado, estava perdido em tantas práticas ou tão longe do evangelho, mas de repente o evangelho do Senhor chegou, o poder de Deus chegou e aquela vida foi transformada. Poder de Deus para salvar o pecador. E o apóstolo Paulo disse, eu não sinto vergonha de falar disso. Como sentirei vergonha, mesmo que ele tivesse sido preso, que ele tivesse sido apedrejado, tinha sofrido naufrágios, tinha sido escorraçado aonde ele ia. Ele disse, eu não sinto vergonha, porque o evangelho que eu vivo, que eu creio, é o poder de Deus para a salvação do perdido. Cristo Jesus entregou-se a si mesmo. O Pai, tendo todo o poder, ele ofertou o seu próprio Filho Jesus Cristo. É por isso que hoje vamos participar da ceia. A ceia nos lembra o sacrifício que Jesus fez. Ele morreu em nosso lugar para nos trazer salvação. Então ele disse, não tenho vergonha disso, eu não posso me envergonhar, porque o Evangelho de Deus é poder para salvar o pecador perdido. Lembrem dos seus familiares, lembrem dos seus amigos, lembrem dos seus colegas, lembrem-se dessa cidade e diga, eu sou o devedor. Eu preciso, enquanto eu não falar de Jesus para essas pessoas, eu estou em dívida com ela. Eu preciso lhes contar de um Jesus que me alcançou, o Jesus que me perdoou, Jesus que me ofereceu salvação. Nós vamos, acho que final de semana que vem, no outro, está celebrando o batismo. Aqui em Catanduvas, logo teremos batismo também, não é verdade? Por quê? Porque existem pessoas para serem alcançadas por Cristo, pessoas que carecem da salvação em Cristo Jesus. E o Evangelho é o poder de Deus para salvar o perdido. Eu não tenho vergonha, estou pronto para anunciar o Evangelho, como diz a palavra. Eu não me envergonho do Evangelho, estou pronto para anunciar porque é o poder de Deus para a salvação. Porque nele se descobre a justiça de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Então, queridos irmãos, o meu convite à amada igreja. Os 3
As 3 posturas de um cristão: entender que é um devedor, dizer ou assumir, eu estou pronto, pode me usar, Senhor. E eu não tenho vergonha, eu não me envergonho de falar. E não quero ser a vergonha do Evangelho. Estou pronto, porque eu sei que o Evangelho é poder de Deus para salvar os perdidos. Gostaria que nesse momento você pudesse refletir sobre essa palavra que hoje lhes anuncio. A palavra, ela nos fala de um evangelho que vem ao encontro do pecador, que vem ao encontro da igreja e que nos dá uma missão como igreja. E a missão que temos como igreja é de repartir o evangelho com as pessoas à nossa volta. Quem sabe você também possa dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui.